Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu quero, nesse dia de hoje, compartilhar com os irmãos uma palavra de Deus ao coração dos irmãos, que está registrado no livro de 1 Samuel, capítulo 17, o versículo de número 32 em diante, que diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra esse filisteu não poderá ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando via um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele, e o feri, e livrava das mãos da sua boca. Porém, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso, assim será esse circunciso filisteus como um deles. Portanto, afrontou o exército do Deus vivo. Muito bem, meus irmãos. O texto sagrado que acabamos de ler é o texto que narra quando Golias estava afrontando o exército de Saul, que é o exército de Israel. E é interessante que Saul, como linha de frente, estava amedrontado. Estava com medo porque aquele Golias tinha aproximadamente 2,97 metros de altura. Um homem extremamente forte. E ele chegava a afrontar o exército de Israel, dizendo que se desse um homem para ele guerrear, e se esse homem vencesse ele, os filisteus seriam servos de Israel. Porém, se ele o ferisse, Israel seria servo dos filisteus. Mas ninguém do exército se apresentou para guerrear contra aquele filisteu chamado Golias. Porém, de repente, aparece um jovem chamado Davi, que ele tinha ido lá para levar alimento para os seus irmãos que estavam no campo de batalha, levar queijos e ver como que estavam os irmãos. Quando Davi chega lá, ele vê uma cena que não era agradável. Ele vê o exército com medo do tal Golias, com medo do gigante, e que ninguém se prontificava em guerrear contra ele. Quando Davi olha para Saul, Saul está na sua tenda morrendo de medo. E qual era a mensagem de Saul? A mensagem de Saul era: melhor nós entregar os pontos. Melhor nós nem se atrever em guerrear contra esse homem. Melhor nós se render, jogar tudo para cima, não tem mais jeito, não tem solução. Essa era a mensagem que Saul tinha. Porque Saul estava desfalecido. E ele estava também desfalecendo as demais pessoas.
Quando Davi chega e fala que vai guerrear contra esse filisteus, Davi entra na presença do rei, e ele entra na presença do rei com uma repreensão: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse incircunciso, porque o teu servo vai pelejar contra esse filisteus. Irmãos, cuidado com Saul. Saul representa aquela pessoa que não acredita na mudança na vida dele. Mas ele quer fazer você acreditar também que na sua não tem mais jeito. Saul representa aquela pessoa que só tem palavra desmotivada. E ele quer desmotivar você se dar ouvido para ele. Quando Davi chega diante de Saul, ele fala: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse filisteus, porque o teu servo irá pelejar contra ele. Ele estava falando: Saul, está na hora, Saul, de você mudar a mensagem. A mensagem de hoje, Saul, para você é: para de desfalecer o coração dos outros e passa a acreditar, porque Deus já mandou a solução. Aleluia. Anabastuque neve fala séria. Quem sou eu? Quem é você? Somos Davi, que estamos dispostos a guerrear para alcançar o objetivo? Ou somos Saul, que mesmo não acreditando na nossa vitória, queremos desmotivar daqueles que acreditam? Para quem nós estamos emprestando os nossos ouvidos? Para ouvir a mensagem que Davi tem? Ou para ouvir a mensagem que Saul tem? Saul representa, louvado seja Deus, pessoas sem esperança. Saul representa pessoas sem percepção de vida. Saul representa a pessoa que já perdeu a credibilidade no Deus Todo-Poderoso. Saul representa aquela pessoa que olha para a situação dos seus olhos carnal e não acredita numa mudança. Porém, Saul quer fazer eu e você ter essa mesma visão, que não tem jeito, que não tem solução, que está tudo acabado, que é o fim do nosso país, que é o fim do nosso Brasil, que é o fim das nossas esperanças. Mas Davi está aqui e ele está falando para nós assim: não desfaleça o coração dos outros. Começa a acreditar que o Deus que você serve é um Deus todo-poderoso. Ele tem poder nos céus e na terra para fazer o que for preciso para guardar os seus, abençoar os seus, prosperar na vida dos seus e fazer o inimigo cair por terra. Estamos aí passando por essa pandemia, irmãos. Muitas pessoas estão ficando apavoradas. Muitas pessoas estão, louvado seja o nome santo do Senhor, estão sem esperança. Muitas pessoas, irmãos, estão até com medo de sair no portão. Mas aqui eu venho trazer essa palavra para você. Louvado seja Deus, aquele que te guarda e não dorme. Ele vai te guardar na sua saída, também ele vai te guardar na sua entrada. O guarda de Israel está ao nosso favor, irmãos. Então acredita que o melhor está por vir na nossa vida, irmãos. O melhor está para vir na nossa vida, irmãos. Não se dá por vencido. Vença o inimigo pelo cansaço. Persevera na oração, persevera na meditação da palavra, persevera no louvor, continua tocando na sua casa, continua louvando na sua casa, continua orando na sua casa, continua participando dos grupos de palavra e de orações que tem no seu celular, continua buscando a presença de Deus, que a qualquer momento ele vai se colocar de pé e ele vai fazer o que está escrito
lá no Salmo 7, onde ele fala, no Salmo 12, onde ele fala por causa da opressão do pobre, do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Então a palavra de Deus para minha vida, para a sua vida, para a nossa vida nessa noite, nesse dia chamado hoje, não se preocupa, porque o seu Redentor ele vive e a qualquer momento ele vai se colocar de pé e vai mudar a situação e vai mostrar que ele é Deus na minha. Ele é Deus na sua vida. E eu quero dentro dessa palavra falar para você, o mesmo Deus que lá atrás você passou por uma provação terrível, que você achou que não tinha solução, que não tinha mais saída, que não tinha mais refúgio, é o mesmo Deus que hoje, ele está falando, o mesmo Deus que te livrou lá, é o Deus que vai te livrar agora, é o mesmo Deus. E você então descansa o teu coração, aqueitai-vos e saber que eu sou Deus, serei exaltado sobre a nação e serei exaltado sobre a terra. Deus está falando, eu estou no controle de tudo, fique em paz e acredita na minha palavra e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu tenho ao coração dos irmãos. Que Deus abençoe em nome de Jesus.